Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Duocast. É uma alegria ter você aqui com a gente, nos prestigiando, acompanhando a gente em mais uma conversa inspiradora, porque você já sabe, né? O Duocast é o seu podcast de histórias inspiradoras. E antes da gente iniciar a nossa entrevista de hoje, claro que eu vou pedir para você, se ainda não nos segue nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, tem muito conteúdo bom, sempre rolam aí os cortes dos nossos episódios, então acompanha a gente lá no Instagram. Também estamos no Spotify, quando tu estiver lá na academia, no carro, te deslocando, coloca a gente ali no Spotify para te fazer companhia. E também estamos, claro, no YouTube, então todas as plataformas têm Duocast para você nos acompanhar. É muito bom ter você aqui com a gente. E já quero fazer um outro pedido. Manda esse episódio aí para pelo menos 3 amigos, combinado? Para eles fazerem aqui companhia para a gente também. Pessoal, olha só, vou começar hoje com uma pergunta para ti que está nos acompanhando. Quero que você responda aí mentalmente, reflete sobre essa pergunta que eu vou te fazer. Idade é documento ou não é? O que você acha? Qual é a tua idade? Como é que você está se sentindo aí nessa fase da vida? Eu tô com 35 e confesso que depois dos 30 muita coisa já mudou por aqui, mas eu não tô falando do corpo, que é o que as pessoas sempre falam primeiro. Tô falando da cabeça, da forma de ver o mundo. Muita coisa já mudou aqui para essa apresentadora. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque o nosso papo de hoje, a gente vai falar sobre etarismo. Você já ouviu falar nesse termo? Vou resumir aqui para ti que está nos acompanhando, tá? O etarismo é a discriminação ou o preconceito baseado na idade. É isso mesmo. Que loucura, né? 2025 a gente saber que isso existe ainda. A gente evoluiu tanto em tantas áreas, mas ainda tem muito desse preconceito. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com uma entrevistada que muito nos honra aqui com a presença dela. Mas antes de eu passar a palavra para ela, que tem muita coisa para compartilhar aqui com a gente, claro que eu quero agradecer os nossos patrocinadores que fazem esse podcast acontecer. Clínica do Dr. Marcelo Tondin, referência em cirurgia plástica, está aqui com a gente desde o início. Dr. Marcelo, um abraço para toda essa equipe aí multidisciplinar e muito competente do Dr. Marcelo Tondin. E também Spa Bia Leite, o seu momento de relaxar. Que delícia, uma boa massagem, hein? A semana aí já tá acabando, hoje é quinta-feira. Quem sabe você não vai lá no Spa Bia Leite, ter o teu momento, relaxar, fazer uma boa massagem. Que delícia, só de falar já começa a dar aquele soninho, né? Aquela coisa boa. Spa Bia Leite também está aqui com a gente. Um beijo grande para Bia, que é a proprietária desse espaço incrível que fica na Zona Norte aí de Porto Alegre. E hoje também, sempre com a gente, vocês já sabem, né? As óticas Deb. Mas hoje as meninas mandaram, gente, um modelo pra gente aqui. Eu vou vestir, vou colocar, porque muito lindo. Olha só, veio aqui. Olha só que coisa linda esse óculos, essa armação. Eu adorei, viu? Animal print. Para quem gosta de animal print, é um modelo muito bonito, viu? É cheio de personalidade também para utilizar, olha só. Que lindo esse óculos de grau que as meninas mandaram lá das óticas Deb, sempre mandando os modelos mais lindos aqui para essa apresentadora que usa óculos, inclusive, um mais lindo que o outro. Já falei para vocês que as meninas também têm modelos incríveis aí de óculos de sol, né? Agora tá muito na moda aqueles que são mais puxadinhos, elas também têm lá. Então tá aparecendo aí na tela o Instagram da Óticas Deb, você entra lá para te inspirar, viu? Dados esses recados, eu quero chamar a nossa entrevistada de hoje. Estou muito feliz que ela está aqui, já vou adiantar. Quem está comigo e está contigo também aqui no Duocast é Alice Urbim, que é jornalista, tem uma trajetória sólida na comunicação, por muitos anos esteve à frente aí de cargos de gestão na RBS TV. E olha só, gente, hoje ela se dedica a falar sobre carreira, porque claro, ela pode, né? Depois de tantos anos aí em uma carreira sólida, que inspira muita gente, inclusive a mim também. Hoje ela fala sobre carreira, mas fala também para mulheres 40 a mais. É uma voz que se levanta nesse tempo, que se faz muito necessária
também. Ela levanta com força e sensibilidade a bandeira da diversidade de gerações e da inclusão de pessoas com mais idade em todos os espaços da nossa sociedade. Conversa necessária, você vai ouvir até o fim, porque quando a Alice fala, ela dá uma aula. Alice Urbim, bem-vinda ao Duocast. Muito prazer estar aqui com vocês. E é sempre bom a gente ficar atento a esse tema, né? Então, eu resolvi me reinventar. Eu não sei se eu já posso começar a falar. Claro, por favor, tudo contigo. Assim, aos 65 anos, hoje eu estou com 71, eu entendi que eu precisava me reinventar. E começou a aparecer algumas coisas para mim, assim, tem muito menos tempo para frente do que já passou para trás. Sim. E eu entendi que eu precisava ser visível nesse mercado de trabalho. E eu também entendi que eu precisava mudar o meu estilo de vida, o meu jeito de pensar. E nessa época eu estava completamente confortável na RBS TV, afiliada da Rede Globo, num cargo de executiva. Eu tinha ganho um cobiçado prêmio de melhor liderança regional entre as 118 emissoras afiliadas da Globo no Rio de Janeiro. E eu poderia ficar tranquila com isso, né? Pô. Confortável, estava ótima, estava tudo bem. Só estabilidade total. Só que aquilo me incomodava. E me incomodava não só comigo, mas com outras pessoas que estavam com a minha idade, mais de 60 já, né? Tu estava falando em mais de 40, mas eu tive uma curva muito alongada, como a primeira curva da vida. Hoje os cientistas dizem que a gente tem duas curvas bem definidas na vida. Eu já acho que a gente tem múltiplas curvas e rotatórias também, entendeu? Também acho, estou contigo. A gente sobe, desce, ladeiras. Muita dinâmica. Muita dinâmica. A vida se movimenta de outra forma. E aí eu entendi que eu olhava aquilo assim, tá, mas como é que eu posso ser visível nesse mercado de trabalho? E por que eu posso ser visível? Porque eu olhava e lia, mas quem tem mais de 60 é menos produtivo. E as pessoas não sabem, são lentas, aí não são dinâmicas. Não sabem se adaptar à tecnologia. Não sabem se adaptar à tecnologia, aí começa aquela, sabe, vem todos os nomes dos softwares na vida, e as IAs todas entram. E aí eu resolvi estudar e tentar entender se isso era uma lenda ou era verdade. Aí eu fui atrás, na pandemia me surgiu a oportunidade, que eu sempre digo, estudar para não morrer. Eu estava sozinha na minha casa, meus filhos não estavam morando aqui em Porto Alegre, meus pais moravam em Santa Maria, e eu fui estudar. Fiz uma pós-graduação em neurociência e comportamento, e ali eu fui atrás disso. E eu fui tão atrás que o meu TCC foi sobre intergeracionalidade nas empresas. E isso aconteceu, gente, em 2020. Foi quando eu fiz o meu TCC. Sim. Então, o que eu encontrei? Eu fui atrás. Primeiro, a inteligência. O que acontece com a nossa inteligência? Aí, quando eu fui atrás, eu vi que tinha um cientista chamado Cattell, que nos anos 70, ele dividiu a inteligência em duas, a fluida e a cristalizada. A fluida é a inteligência dos jovens, é a inteligência do raciocínio com flexibilidade, é a inteligência bruta, é aquela inteligência que a gente faz tudo ao mesmo tempo e agora. A partir dos 40 anos, essa inteligência ela tem um declínio, 40 anos. E começa a surgir uma outra inteligência, que é a inteligência cristalizada. A inteligência cristalizada nada mais é do que a sabedoria. É a inteligência acumulada por repertório, experiências, vivências. Sim.
Então, se eu tinha essa inteligência cristalizada, eu poderia ser visível no mercado. Sim. Certo? Claro. Primeira evidência. E essa inteligência também, o que acontece com ela? Ela dá tranquilidade aos jovens. Sim, segurança. Segurança. É. E aí eu também comecei a entrar numa outra área que eu entendi que essa inteligência cristalizada, ela nunca termina. Ela vai até a finitude. Certo? E eu virei fã de carteirinha número 1, é óbvio, né? Que, assim, inteligência cristalizada, estava ali, clubinho dela. Aí o que acontecia? Eu também comecei a olhar os dados da expectativa de vida no Brasil. Gente, em 2060, 25,5% terá mais de 65 anos. Expectativa alta de vida. Altíssima. Em 2050, a expectativa para as mulheres é de 84 anos. Maravilha. E para os homens de 79 anos. É. Mais de 1 em cada 3 brasileiros terá mais de 60 anos. O que significa que a pirâmide ela vai ficar invertida. Sim. Então, aquela coisa do Brasil, país jovem, que era assim, não tem mais. Sim. Ela vai ficar, o topo da pirâmide vai ficar os 25%. Ela vai ficar aqui e fica assim. Sim. Então, o que acontece? A gente já está acontecendo, mas em 2050 será o ápice, vão ter 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo. Uau. E se cruzando. Sim. O que significa que uma empresa ela tem que estar de olho em todas as gerações. Sim. E essa semana saiu um dado muito interessante da Maturi, que é um instituto de pesquisas e também de estudos sobre a maturidade. É uma empresa que ela fica em São Paulo. Ela fez uma pesquisa onde tem um dado estarrecedor, que 80% das empresas entendem que o etarismo é um preconceito. Sim. E que é um problema. Só que só 20% aplicam. Faz alguma coisa para resolver. Fazem políticas dentro da sua empresa para a empregabilidade dessas pessoas. Sim. Então, se nota que é um absurdo, né? Sim. É um absurdo. Então, quando eu digo não ao prazo de validade, não ao etarismo e um pé na porta do etarismo, continua presente. Aí, voltando às minhas evidências. Aí apareceu a intergeracionalidade, né? Que era uma segunda evidência versus a expectativa de vida. E apareceu também a outra, que é a neuroplasticidade. Que o cérebro, ele está sempre procurando novas conexões a partir de novas experiências. Isso. Isso a vida inteira, né, A Alice? vida inteira. Então, se eu não apresento para ele, oi, eu quero fazer uma pós-graduação em neurociência e comportamento. Gente, eu vou dizer para assim, quando eu comecei a estudar, eu dei aula há muito tempo. Só que estudar é diferente. Eu achei que eu não ia conseguir, porque eu poderia ter feito uma pós-graduação em semiótica, em marketing, as coisas ligadas à minha área audiovisual, né, jornalismo. Mas eu inventei de fazer alguma coisa que me desafiasse. O novo, né? O novo. E eu quero te dizer, o meu cérebro começou a enlouquecer. Bugou. Ele bugou no início e depois, cara, essas novas conexões, elas vinham, elas começavam a explodir, parecia que eu via meus neurônios assim, Uau. E eu fazia as provas e tal, porque tinha tudo, e escrevia, estudava, comprava livro. E aí, a partir desse pós, eu resolvi fazer mais 2. Olha aí, ó. Eu fiz um de psicologia positiva e fiz um de teoria feminista. Uau! E aí começam a chegar as coisas na tua frente que são muito interessantes, porque quando tu começa a estudar a proximidade, por exemplo, de outra literatura que combina com aquilo que tu tá querendo, ela chega.
E apareceu um livro na minha vida que foi lançado há 1 ano e meio atrás, que eu estava lendo uma entrevista da Ofra, que é uma grande apresentadora, né, dos Estados Unidos, Sim. e a Ofra entrevistava Arthur Brooks. Arthur Brooks é um cientista que resolveu pesquisar a segunda curva da vida. Quando eu estou lendo o livro, ele começa a falar da inteligência fluida, da Tudo aquilo que eu já tinha cristalizada, visto. da intergeracionalidade. Olha E eu só. disse, gente, esse homem tá... Pra mim. Ele escreveu para mim, eu escrevi isso, era a minha tese. Só que o que acontece? Quando eu fiz na real, o meu TCC, eu fiz um artigo, que poderia fazer um artigo. Eu fiz o artigo e fechei. Não publiquei nada. Porque sempre me passava aquela ideia que isso é uma coisa complicada, né? Eu achei que comigo não ia acontecer, mas aconteceu a síndrome da impostora. É. Porque aí eu olhava aquilo e dizia, mas quem sou eu para publicar perto dele? um artigo Sim. que a minha base é a neurociência, a antropologia e a teoria feminista? Que eu estava mostrando ali o preconceito, recém estava se falando em etarismo, que alguns chamam de idadismo, ageísmo, e tem uma pesquisadora brasileira, antropóloga, que é a Miriam Goldberg, que ela chama de velhofobia. Ela diz, deu para bom, eu não quero esses termos, eu resolvi ficar com o etarismo mesmo, como preconceito, Sim. e a Miriam usa velhofobia. E eu guardei aquilo comigo, e por uma série de acontecimentos na minha vida, aí, porque existem cortes, né? A vida sempre apronta, né? Aí quando eu estava assim, agora, ok, porque o que eu queria? Eu queria, como tu falaste no início do Duocast, que é um podcast com nome, tem a Duocast, tu falou, eu estou aqui para inspirar as pessoas, né? E eu entendi também que eu tinha que ter um propósito, que esse meu propósito, eu tinha que inspirar as pessoas contando a vida como ela é. Com as experiências que deram certo, as experiências que não deram certo, mas dizer que era possível sobreviver a esse etarismo. E aí, quando eu estou para me reinventar, vou botar, eu quero ser palestrante, eu quero inspirar, tarará, tarará, bem rapidinho aqui eu vou fazer um check-up e descubro um câncer de mama com metástases no fígado, nível 4, neoplasia maligna. Parabéns! Sim. E eu já tinha tido um câncer de ovário em 2009. Olha só. E aí? E aí, cara, e a reinvenção veio como nunca. Olha aí. Porque aí eu pensei... Agora que eu vou. Agora eu mato esse monstro. Esse monstro não vai me pegar. Se eu conseguir derrubar ele a primeira vez, eu vou pro tatame de novo e vou derrubar. E aí comecei, assim, graças à tecnologia, que ela evoluiu muito, hoje eu faço um tratamento chamado hormonioterapia, Ótimo. que é só via oral, Sim. então eu não tive que fazer químio e tal. Mas é um remédio que eu tenho que tomar durante 5 anos. Já foram 2 anos e meio. Metade já foi. Aí perdi mãe, perdi pai, que já estavam com mais idade também, mas perder pai e mãe, né, não é uma... Claro. Não é tão fácil. Eu já tinha perdido meu marido também. Sim. Então tudo é assim, foi acontecendo, tudo sabe? junto. Tudo junto, os lutos e vai. Sim. E aí eu entendi, não, agora é a minha hora, entendeu? Assim, derrubei tudo isso. E aí eu comecei, né, a ir para esse estudo, voltando agora para o Arthur Brooks. E o Arthur Brooks falava uma coisa muito interessante. Que quando começa a segunda metade da vida, cronologicamente, bem no início tu falasse a idade, né? Sim. Ela é aos 50 anos, certo? Sim, certo. Mas, para mim, ela foi aos 65 anos. Cada um vai ter a sua segunda metade da vida. Exato. A minha foi muito de acordo com a personalidade, né? Exato. Com a forma de encarar, Exato. a saúde então, a física minha foi aos também. 65 anos. Aí ele diz que na segunda metade da vida se abrem 3 portas.
A primeira porta é a porta que eu nego o envelhecimento. Uhum. Eu tenho raiva do envelhecimento. Sim. Eu odeio o envelhecimento. Que eu batizei de pé na cova. É, muito bom. A segunda porta que se abre é a porta que eu aceito o inevitável envelhecimento. Aposentadoria, agora eu tenho todo o tempo do mundo, tá tudo certo, e eu vou ficar aqui, eu vou sentar na minha cadeira, eu vou ficar vendo televisão, eu vou ficar lendo, e eu vou ficando, e aí eu chamei de pé na pantufa. Boa. Nenhuma das duas era minha porta, né? Sim. Não, nenhuma das duas. E eu digo, e esse cara vai aonde agora? Terceira porta. Era a porta do eterno aprendiz. A porta das novas habilidades. A porta onde eu podia exercitar a neuroplasticidade do cérebro, a inteligência cristalizada, aonde eu podia fazer estes exercícios. E eu digo, essa é a minha porta! Achei minha porta. Porque eu também tinha outras portas na minha vida que seriam a porta da esperança e do sofrimento. Eu sempre fui para a porta da esperança. Sim. E essa porta... Tu foi estudar psicologia positiva, exatamente, né? Com certeza tu ia para a porta da esperança. Eu né? batizei de pé na porta. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu não acreditei que esse negócio... que as pessoas, hoje elas me encontram na rua e chamam de pé na porta. Tem gente que fez até camiseta. Olha hoje só. eu tenho um podcast com esse nome, eu tenho um canal no YouTube que se chama Pé na Porta, Sim. que faz menos de um mês que eu estreiei. Porque eu entendi que tinham outros pé na porta que eu precisava entrevistar. Claro. Porque essas pessoas acabam não sendo visíveis no mercado também para o que estão fazendo. Sim. E o Arthur Brooks, então, ele foi o cara... que inacreditável, ele não sabe, né? Mas eu acho que eu posso escrever para ele. Pode. Eu Hoje em posso dia, escrever para ele. Vai chegar no mas direct. ele foi o cara que disse: Alice Urbim, tu não és uma impostora. Olha. Coloca para fora isso. Sim. Porque eu também senti isso. Ele sentiu na carne. E tudo começou... numa viagem de avião, que ele viu uma pessoa falando com a outra sobre isso, que era um grande pesquisador, e aí o cara não sabia o que eu faço agora, né? Então, porque tu tem que te preparar para a segunda curva da vida. Com certeza. Principalmente a cabeça. A gente tem que se preparar. É. Porque eu acho que hoje tem uma falação nas redes sociais dessa coisa do corpo, sabe? E que eu não sou contra. Eu acho que isso... principalmente para a mulher, atinge diretamente, né? Sim. Mas hoje acontece uma coisa muito interessante. Eu não imaginei, quando eu comecei a falar, que eu falaria assim, eu falo para mulheres, eu falo para homens, eu falo para todos. Mas começou a acontecer uma coisa interessante. Vários homens vêm me procurar. Olha aí. E vários homens me encontram e falam comigo sobre otarismo. Porque por muitos anos, sempre um macho foi silenciado. Ele era o todo-poderoso. Ele nunca era demitido. E quem era demitido era a mulher. A mulher é que, pela maternidade, por uma série de coisas... sabe? Vai sendo descartada. Vai sendo descartada, vai sendo invisível. Então, para ela, que sempre lutou para visibilidade, em todos os sentidos, contra esse machismo cultural, para ela, parece que era... porque ela é mulher. Só, cara, que eu fiquei impressionada dos homens se sentirem à vontade de virem falar comigo sobre esse assunto. Sim. Então, isso foi... algo muito interessante que aconteceu com essa minha fala. E quando eu fiz recentemente o TED aqui em Porto Alegre, o TEDx Laçador, e depois fiz também o Empreender 40 Mais, que foram 2 grandes eventos que aconteceram, no final vieram as mulheres falar comigo, mas vieram os homens também falar comigo.
dizendo, olha, a temática que tu está Me colocando... identifiquei. Me identifiquei. Que bacana. Então, aí eu entendi quantos anos eu fiquei com isso guardado, achando que eu era só uma jornalista. Sim. Então, eu acho que isso é importante também, a gente estar aqui nesse podcast para dizer: o sonho tem que ter ação. A gente não pode sonhar só para dentro. A gente tem que sonhar para fora, que o nome disso é ação. Se a gente não age, não acontece absolutamente nada. Tem que tomar uma água, não para falar. Não, é isso mesmo. Demais. Então, essa coisa de manter o cérebro desperto faz toda a diferença, né, Alice? Faz toda a diferença. É. Então, as pessoas, assim, por exemplo, para tocar um novo instrumento. Sim. Fazer o cérebro desenvolver novas habilidades. Novas habilidades. Porque o nosso cérebro, ele é um pouco preguiçoso também, Ele é né? preguiçoso. Tem muitos estudos que falam disso. Então, se a gente não apresenta uma coisa nova para ele tá sempre naquela mesmice. Ele se acostuma. Então, assim, na psicologia positiva, a gente aprende um outro conceito, né? Que é o conceito do bem-estar. Sim. E, às vezes, até as pessoas falam assim, mas o bem-estar é só emocional. Não! O bem-estar é um conjunto de elementos. E o Seligman, que ele é, porque ele está vivo ainda, ele foi o criador da psicologia positiva, e ele também tem um outro conceito que é o florescimento. Então, estes elementos do bem-estar, por exemplo, tem vários deles, né? Às vezes são 5, 8, 10, cada vez ele aumenta mais. Cada livro que ele escreve, ele aumenta mais. Então, tem um que eu acho muito interessante, que é a curiosidade, que é olhar como tudo se fosse a primeira vez. Uhum. Que eu chamo daquele olhar de gato escaldado de história em quadrinhos. Sabe quando cola na parede? Pá! Aquele olhar de... encantamento, de alumbramento. Uhum. É aquele olhar de turista. Sim. O olhar de viajante. Otto Lara Rezende, ele tem uma crônica que se chama Vista Cansada, que é sobre o exercício da retina, que é olhar tudo como se fosse a primeira vez. Sim. Ele não tinha estudado psicologia positiva, mas ele era um grande jornalista. E ele sabia que, quando a gente olha tudo pela primeira vez, a vida provoca outras químicas, outros hormônios na gente. Então, isso é uma coisa que eu levo comigo. Assim. Sim. A sabedoria inclui a curiosidade. Né? Então, às vezes, as pessoas dizem, mas tu esteve... Como é que tu sabe tal coisa? Como é que tu sabe? Porque tu é jornalista. Isso não é uma... a investigação, o olhar de curiosidade, ela não é da profissão só. Ela é da postura que tu tem frente à vida, ao teu estilo de vida. Então, por muitas vezes, eu fiquei trabalhando muito. Eu confesso que eu fui uma workaholic e não sabia, porque eu achava que eu trabalhava bastante, mas eu fui uma workaholic. E isso me prejudicou muito em relação à saúde. Que esse fato que eu falei antes, eu fiz inclusive exame genético e não apareceu nada. No exame genético apareceu resultado incerto. Talvez eu queria provar que eu tinha alguma coisa genética, mas eu não consegui. O que significa que o fora para dentro, ele adoece também. Eu não tive uma coisa de dentro para fora. Eu tive uma coisa de fora para dentro. Então, o que acontece? Essa reinvenção dos 70 mais que eu estou organizando na minha cabeça e estou passando para as pessoas, ela também faz uma seleção, um filtro do que tu quer que entre para dentro. Importante. E neste bem-estar, o Seligman fala de uma coisa que está sendo muito falada agora, que são
os amigos, Uhum. as amizades, independente dela ser de rede de apoio ou de família. Sim. Porque as pessoas sem amigos, sem rede de apoio, o pé na cova vem rápido. Uhum. E amizades também que não são tóxicas, né? As amizades duradouras, as amizades plenas, as amizades que tu cultivou, que hoje chamam de irmãos e irmãs de coração, né? Então, o quanto é importante isso para tu mudar um estilo de vida. As pessoas, né? A As gente precisa das pessoas, a gente pessoas. precisa. E eu acho que desse contato, até que nem tem um livro que eu tô lendo que fala, Alice, do contato corporificado, né? Sim. Quer dizer, sair um pouco dessa amizade sustentada só, ou achar que alguém que eu conheci numa rede social é um amigo. Muitas vezes não é. A gente precisa desse contato, a gente precisa... O ser humano lá, o Homo sapiens, né? Ele precisa desse olho, do abraço, Não, do o toque, abraço. que tá se Tu perdendo tá também, falando né? assim, o abraço, gente, o nível de cortisol que tem um abraço muito. É demais. Às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Eu falo muito isso aqui pra minha produtora, ela não gosta muito, a Marina, mas eu adoro abraçar, então eu tô sempre abraçando ela. E ela, ai amiga, não me toca muito, eu digo, mas eu te amo, eu quero te abraçar, eu preciso. O abraço, ele é um acolhimento, né? O abraço, por exemplo, também a gente falando um pouco, sabe que tem um estudo com crianças que as crianças devem levar para a aula o seu bichinho de estimação de pelúcia, né? Uhum. Que quando ela não está bem, assim, objeto na hora, de apego deles. aí então fica no cantinho da sala de aula e ela vai lá pegar e altera todo o comportamento, como altera também nos asilos, nas clínicas geriátricas. Assim, as pessoas, elas às vezes já têm um outro tipo de doença que invade a demência, o Alzheimer, o Parkinson, né? E ela precisa desse acolhimento. Então, as bonecas, né? Isso, que estão faladas aí, das falsas bonecas, né? Então, elas precisam, e para elas aquilo é uma criança viva. Sim, com certeza. Então, eu acho que, voltando a falar um pouco no etarismo, acho que as pessoas, assim, elas tinham que ficar, assim, ó, vamos fazer um exercício agora. Fiquem no lugar de alguém que tem 60 a mais. Boa. Gente, assim, tem uma coisa, no Brasil apareceu algo que é prazo de validade. Eu me sinto como se eu tivesse uma prateleira de supermercado. Que tem alguém com uma lupa olhando a mercadoria para ver se tem prazo de validade, gente. Sim. E quando o prazo de validade está vencido, o que acontece? Descartado. Descarte. E se está quase vencido, vai para oferta. É verdade. Uau. Então, eu me sinto em alguns lugares, em alguns momentos, velha demais. E a pessoa olha para mim, e quando eu estou falando sobre esses conceitos, a pessoa olha, vem cá, o que essa mulher está falando isso? Será que isso é totalmente verdade? É tão verdade que na prova do Enem deste ano, qual foi o tema? Envelhecimento. Envelhecimento. E eu quero te dizer, eu adoraria olhar todas as redações que fizeram sobre esse tema, porque são jovens que vão escrever sobre isso. O que eles estão falando disso, né? Jovens! O que eles estão... E neste envelhecimento, como os temas do Enem sempre são amplos, pode aparecer ali o etarismo, pode aparecer a diferença entre classes sociais. Ontem mesmo, eu estava olhando uma entrevista na televisão, eu tinha um jovem falando sobre isso. Ele disse, tem que olhar para as classes as classes menos favorecidas, porque a minha avó, hoje com 60 anos, precisa de cuidado. Sim. Porque isso também é uma coisa importante. Eu estou falando
como uma representante de uma classe média, que tem acesso a plano de saúde e que sou branca e que tem curso superior e pós-graduação. E ele estava falando da avó dele como uma pessoa que não tinha todos esses recursos. E aí, também na fila do Enem, apareceu uma outra coisa muito interessante. A mãe e a filha fazendo a prova do Enem juntas. Olha que demais. Então, isso mostra as 5 gerações aquilo que tu cruzando, falou, né? a expectativa de vida. Então, o quanto é interessante isso para essa discussão. Sim. E também tem uma outra coisa, que esses dias eu assisti a palestra do Dr. Moriguchi, filho, porque, infelizmente, o pai faleceu. Esse podcast vai ao ar numa quinta-feira, né? Mas o Dr. Moriguchi, que sempre estudou as zonas azuis, muito antes da Blue Zone ser famosa. Tem na Netflix, inclusive, tem na né? Netflix, Maravilhoso, eu assisti. E o Dr. Moriguchi, ele faleceu ontem, mas o filho dele, que é Moriguchi também, eu assisti uma palestra dele, onde ele diz, ok, temos a expectativa, né, como eu falei, da mulher até os 84 anos. Ela vai ficar doente quando? Sim. Certo? Ela vai ser produtiva dentro da doença ou não? Então, destes 84 anos, vamos dizer que ela viva até os 84, ela vai ter mobilidade, ela vai estar presente dentro da sociedade. Quantos anos ela pode ficar afastada por alguma coisa? Sim. A tecnologia ela está evoluindo muito em relação a isso. Mas, infelizmente, por mais, vamos dizer, abrangente que seja o SUS, nós não temos a rapidez de um diagnóstico como se tem numa rede particular. Sim. Então, uma das coisas que a gente precisa alterar são as políticas de governo em relação a quem tem mais de 60 anos, porque tá caindo, né? Sim, com certeza. Caiu já. Alice, a gente falou das zonas azuis, só para dar dica pro pessoal também que tá nos acompanhando aqui, o nome eu fui pegar certinho, é Como Viver até os 100. Isso. Os segredos das zonas azuis, que eles vão aí em localidades do mundo onde as pessoas têm hábitos e geralmente ligado a uma alimentação saudável, a um estilo de vida saudável, às companhias, né, ao afeto, ao amor, que fazem de fato, então ele desvenda esses segredos, né, que fazem as pessoas viver mais. Aqui no Rio Grande do Sul na cidade de Veranópolis. Veranópolis. Né, onde tem a mais alta expectativa de vida. Exato. E que é muito interessante, porque estes italianos, basicamente, que moram em Veranópolis, eles têm o seu galeto e a sua polenta todos os domingos. Olha só. Eles se reúnem no salão de festas da igreja. Então, além de comer juntos, eles têm as amizades, eles se organizam juntos e falam das suas histórias. Isso. Então, ouvir essas histórias, que isso é muito importante, né? Eu fico pensando assim, quando a gente é rotulado de invisível, de descartável, aonde é que ficam os griots, por exemplo, que é tão importante nas religiões de matriz africana, onde ficam estes saberes quando as pessoas são rotuladas? A gente não precisa inventar a roda, gente. Sim. Essas pessoas sempre existiram. E os indígenas, por exemplo, os pajés, como se fala nisso hoje? Se sabe que eles têm toda essa história sobre os animais, sobre a vegetação. Que tudo é conhecimento de observação também, né? Sobre a flora. É. Então, sentar na frente de um avô, de uma avó, é estar sentado na frente de uma sabedoria. Isso não tem preço, né, Alice? Passar de geração em geração. Eu não fui uma felizarda por ter avós
até mais tempo, né? Uhum. Os meus avós morreram cedo. Eu tinha 15 anos, os outros eu não conheci. Minha avó Mas tu morreu. é vó, né? Eu sou vó de 3. Olha Eu sou aí. vó. E tu, então, é essa figura hoje para os teus netos? Eu sou. Ó, e isso é outra coisa muito legal da vida, o ressignificar, né? Eu não tive vó, mas tudo bem, um dia eu vou ser vó, e aí eu vou ser essa vó para os meus netos, então, né? eu sou avó do Miguel, de 11 anos, que mora no Rio, e sou avó da Catarina, que tem 6 anos, e da Cora, que tem 4, que moram aqui em Porto Alegre, que são neto e netas dos meus filhos, porque eu tive 2 filhos homens, o Emiliano e o Glauco, que estão os dois com mais de 40 anos já bem na segunda curva da vida. Alice, estão se reinventando sempre. Eu quero te fazer uma pergunta, eu preciso te fazer essa pergunta porque, assim, quando a gente fala do avanço da idade, tem um medo que é o medo da morte. Né? Tem pessoas que têm mais, outras que têm menos, algumas talvez até disfarçam, não quero pensar nisso, porque de fato tem medo disso. Ela é inevitável, ela vai acontecer para todo mundo, é da vida, né? Desde que o mundo é mundo. Eu queria saber como é isso para ti. Tirando agora a questão de tudo que tu estudou, eu quero saber como é que a Alice enxerga a questão da morte, que cada vez mais se aproxima para todos nós. Conforme a gente está vivendo, a gente também está, de alguma forma, se aproximando dela. Isso te inquieta, te incomoda? Não, me inquieta porque eu considero que eu morri 2 vezes. Quando eu tive meu primeiro câncer, eu achei que eu ia morrer. Porque na época, em 2009, não tinha tecnologia suficiente para a cura daquele câncer. E a primeira pergunta que eu fiz para o meu oncologista foi: eu posso morrer disso? Sim. Assim na lata. Nós vamos fazer o possível para que este câncer não avance. Mas eu também tinha feito, eu descobri no check-up. Quando o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, em 23 agora, e foi esse diagnóstico retumbante de neoplasia maligna nível 4, eu disse: agora eu morro. Esse eu não vou passar. Agora eu morro. Esse eu não passo. E aí eu fui procurar as coisas, né? E fui estudar para saber por que eu não podia morrer. Mas te confesso que eu apostei todas as fichas para viver. Como que tu fez isso? Eu fui atrás de todas as terapias que eu poderia ter ao meu alcance, sem deixar de tomar remédio. Entendi. Então, eu fui atrás da meditação, do reiki, da miofacial, da acupuntura, do caminhar, da ginástica funcional. Olha aí. De tudo que teria ao meu alcance. Perfeito. Eu enxerguei um tabuleiro na minha frente, e no jogo eles falam que as fichas pretas são as mais poderosas, as caras. E eu joguei todas as fichas pretas que eu poderia. Ousadia também, né? Ousadia. Que faz toda a diferença. Então, como eu quero te dizer que eu já passei por 2 situações físicas que eu achei que eu ia morrer, hoje eu me preparo para viver mais. E te digo assim, ó, não é que eu não tenha medo da morte. Eu entendo que eu sou uma sobrevivente. E se eu sobrevivi, eu posso viver mais. E como diria Zagalo, vão ter que me engolir. Ótimo. E o que acontece? Eu procurei tantas essas outras terapias para eu melhorar a minha vida, que aconteceu uma coisa super interessante. Logo no início, quando eu comecei a fazer o tratamento, eu tinha que fazer 2 cirurgias, que era a cirurgia da mama e do fígado, e continuar tomando remédio. Então, foi extremamente agressivo para o corpo, né? Aí, quando eu cheguei no médico
para fazer a cirurgia da mama, ele me disse assim, o que tu faz? Como que eu faço? Não, mas tu faz alguma coisa? Não, como tu tá eu muito faço bem. alguma coisa? Tu tá muito bem. Tu é uma pessoa feliz. Ai, daí eu meio Deus. me assustei, assim, eu digo... não, aí meu filho foi junto comigo, ele chamou... Cara, a tua mãe tem um sentido da vida diferente das outras pessoas. Aí ele olhou a minha ressonância e disse, olha, esses remédios que tu tá tomando são muito novos. Mas na literatura médica recente desses medicamentos, não fala que o tumor tem essa redução tão grande em poucos meses de tratamento. Como foi contigo? Então, a pergunta dele era, o que tu faz? Eu digo, eu procuro todo dia o meu bem-estar emocional. Ótimo. Através dessas terapias integrativas. Ele disse, maravilha. Continua. E para tu ter uma ideia, essa coisa de viver a vida, eu sempre fui assim, eu sempre vivi a vida intensamente. Sempre vivi a vida intensamente, sabe, assim, a vida presta, como diria Fernandinha Torres, a vida presta. Então, é preciso saber viver para não morrer. Então, a minha vida, ela se dá... eu estou sempre procurando coisa. Então, eu faço trabalho... Inquieta. Eterna inquieta. Eterna inquieta. As minhas amigas dizem, tu nasceu ligada no 220. Hoje em dia não te rotulam como TDAH por causa disso? Não, eu me rotulam como uma TDAH controlada. Ah, entendi. Porque hoje em dia também a pessoa inquieta TDAH. Vamos buscar um diagnóstico, mas né? Sabe que eu nunca... eu sempre fui muito inquieta e gosto de... Sim, é isso que te mantém viva, né? Me mantém viva. Então, isso. Assim, eu acho que, respondendo claramente a tua pergunta, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de não continuar viva. Então, para continuar viva, eu preciso saber viver. E é essa a minha receita. Sim. E vamos começar a cantar, né? É preciso saber viver. É verdade. Essa é a frase da minha camiseta. Ótimo. A gente tem, infelizmente, poucos minutos para a gente cumprir aí com a nossa proposta, né, Alice, de 1 hora de podcast, mas eu ficaria seguramente mais e mais, a gente pode repetir, te trazer aqui outras vezes. Mas antes da gente encerrar, eu queria ter falado um pouquinho contigo também. Vamos fazer assim, vou te fazer uma perguntinha sobre carreira, sobre jornalismo versus etarismo, tá? Porque nós somos colegas aqui e eu acho importante a gente falar sobre isso. E depois a gente vai fazer um pinga-fogo. Combinado? Tá. Então vamos lá. Falando de jornalismo, falando de telejornalismo, né? Tu que trabalhou muitos anos nisso, eu também sempre trabalhei com isso, especialmente com TV, né? Que é um meio aí muito sacana às vezes com a gente no que se refere à imagem. A gente sabe que tem muito disso, né? Já não tem mais idade, já tá ficando com ruga, já não pode mais aparecer, agora tá chegando aí a nova geração, vamos deixar ela de lado, ela já não tem mais rosto para apresentar, vamos pegar uma novinha ali que tá chegando, que é mais bonita, performa melhor. Como é que tu enxerga isso? Ainda tem esse tipo de discurso dentro das redações, das emissoras, ou não? Ou a gente já tá vendo essa terceira idade, sim, também integrada, ocupando e continuando essa mulher a ocupar o seu lugar? Eu acho que a gente, em alguns aspectos, as empresas, elas se dão conta disso. Mas eu vou voltar àquele dado que eu dei antes. 80% se dão conta e 20% praticam. E no jornalismo é exatamente igual. Certo? Então, esse fantasma da demissão, dos novos desafios, mascarando, né, a demissão, ele se encontra em todas as profissões. E o jornalismo não é diferente. E o jornalismo tem esse agravante da imagem, imagem que é na frente das câmeras. Então, essa troca, às vezes, muito ela se dá em cima
ele estava cansado, ele não pode mais viajar. Mas, por exemplo, tem uma pessoa que eu enxergo e que eu me inspiro muito, que é o Caco Barcelos. Excelente. Né? O Caco tem quase 80 anos. Nossa. Certo? Sim. E o Caco tá ali no Profissão Repórter. Além dele estar ensinando outras gerações, aqueles cabelos brancos dele e aquela inquietação da invisibilidade e da investigação tá ali. Então, se eu tivesse hoje que dar um exemplo e dizer, empresas, contratem mais Caco Barcelos. Sim. E assim, e vamos parar de achar que o Ernesto Paglia tá velho. Boa. Vamos parar de achar que o Marcelo Canelas tá velho. Então, o que a gente tem que fazer? É manifesto, né? Então, cada vez que eu falo isso, eu digo, gente, alerta, alerta, porque bem no início tu falaste da diversidade geracional. Eu acho que a gente tem que parar para pensar. Hoje a gente já investe em raça, em gênero e sexo. E a investir em diversidade geracional? Será que os departamentos de capital humano, eles se reúnem? Eu não estou pedindo cota, gente. Eu quero saber se eles se reúnem e dizem como é que está o nosso balanço das gerações? Quantas pessoas nós temos com mais de 40? Quantas pessoas nós temos com mais de 50? Quantas pessoas nós temos com mais de 60 anos? E eu não quero troféu. Porque esses dias alguém me falou que foi numa empresa e estava visitando e alguém disse assim, nós estamos tão integrados nessa parte das gerações que, inclusive, sabe aquela senhora? Ela está com 65 anos, ela está na portaria. Oi? Oi? Sim. Uma é troféu. Eu não quero troféu, gente. Sim. Não, e 65 anos como se fosse, uma baita idade, exatamente. Né? Não, então, o cruzamento que é importante, gente. Né? Sim. Então, e também honrar em cargos importantes, né? E a outra coisa, eu não quero só inclusão. Eu quero protagonismo. Eu quero posição estratégica dentro das empresas. E isso em relação ao jornalismo, como em todas as profissões. Vamos fazer o nosso pinga-fogo, Alice Urbim, maravilhosa, lá, deu uma aula com a gente. Responder. Vamos fazer assim, vou falar algumas frases e tu dá uma resposta rápida, tá? Que cada uma merece. Bem assim que nem tu tá fazendo até agora. Vamos lá, abre aspas. Olha lá a roupa que ela tá usando, não enxerga a propriedade. Vai olhar a roupa dele. Boa. Não te mete a fazer isso, tu não tem mais idade pra isso. Vai ter que me engolir. Não tem por que tu trabalhar mais, agora aproveita, curte os netos, fica em casa, descansa. Descansar não é o meu remédio. O meu remédio é me reinventar sempre. E tem uma última que muita gente faz, eu mesma acho que já me peguei fazendo algumas vezes, mas a gente não se dá conta que essa frase pode ser preconceituosa, tá? Que é a seguinte, nossa, mas tu tá super bem pra tua idade. É uma frase, hoje me soa como preconceituosa. Completamente etarista. E a gente faz sem se dar conta. É uma frase etarista. Porque eu estou bem aos 71 anos, como tu estás bem com teus 35 anos. Certo? Sim. Então, não tem esse assim... Outra coisa que eu odeio? Fala. É assim... os 50 de hoje... são os 60 de ontem. Que papo é esse, gente? Essa é outra. Assim, esses dias eu li uma entrevista da Marieta Severo que ela fala assim, eu tô mais preocupada com meus neurônios do que fazer procedimento. E eu sou Marieta Severo sempre. Eu também tô preocupada com meus neurônios e não tô preocupada com procedimento, porque eu não fiz nada nenhum procedimento.
Isso é outra coisa. As pessoas estão fazendo desde muito cedo já, porque também não vão aceitando essa chegada da idade. As pessoas estão ficando outras pessoas, gente. E estão ficando tudo igual também. Tudo igual. Se tu for ver, tá tudo igual. Bocão, tudo igual. Afinando o rosto. Exatamente. Irreconhecíveis. Então, vamos exercitar nossos neurônios. Boa. Essa é a minha preocupação. Perfeito. E última pergunta antes da gente encerrar. A gente tem até uma trend no Instagram, né, que mexe com aquele emocional das pessoas e tudo mais, que é: o que você diria para sua criança? O que a Alice Urbim diria para a criança dela hoje? Para minha criança, eu diria... para a criança que tu foi. O que tu diria hoje? Eu diria, tu estava certa, Alice Urbim. Tu ganhou um título na escola de Miss Conversadeira. E eu quero te dizer, eu levo isso para sempre. Eu, inclusive, nem falei aqui, mas posso falar agora. Eu sabia que me formei em palhaça. Olha aí. Eu sou a Maga Alice. E é isso que me deixa viva sempre. E é isso que eu diria para minha criança. Seja feliz, Alice Urbim. E veja a vida também com esse lado de palhaça que tu tem. Eu diria para mim, não te preocupa tanto, Bruna. Tu não diria isso pra tua também? Não te preocupa, não perde tempo com bobagem. Só que aí tem outra coisa, Alice, antes da gente encerrar. Eu digo isso, eu queria ter essa maturidade que eu tenho hoje com 35, eu queria ter tido com 15, mas isso com 20, só que isso não tem. Não, porque a inteligência cristalizada não isso, chegou ainda. Que é a sabedoria. Espera! E aproveita quando ela chega. Isso! Aproveita e te dá conta. E te dá conta da sabedoria. Uau, demais. Fã número 1 da inteligência cristalizada. Alice Urbim, maravilhosa. A gente vai ter um papo demais, gente, sobre etarismo. Manda esse episódio aí pro pessoal, manda pra todo mundo. Não vamos fazer etarismo com esse episódio. Não vou dizer, manda pra quem tem mais de 60. Manda pra todo mundo assistir esse episódio com Alice Urbim. Maravilhosa, foi incrível. Eu posso agradecer, né? Porque eu não agradeci. Agradece, muito obrigada, claro. Eu quero uma honra. Por ter sido convidada pelo Duocast, pela Bruna, conhecer a Marina. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui com eu vocês. Que agradeço. E a gente poder inspirar mais. Com certeza. É uma honra te ter aqui, sabia? Obrigada, é uma honra, gente. O projeto está no início ainda. Eu digo que o Duocast é um bebê, porque ele tem pouco mais aí de 3 meses, mas a gente fica muito feliz que a gente já conseguiu aqui ouvir pessoas que são referência no que fazem. Então, isso honra a gente, né? Essa presença honra e a gente mostra também o peso que a gente está conseguindo alcançar. Antes da gente encerrar, agradecer de novo, então, os nossos patrocinadores, Clínica do Dr. Marcelo Tondim, referência em cirurgia plástica, Spa Bia Leite, vai lá no spa, ter o seu momento aí, fim de ano tá chegando, a galera fica correndo, alucinada para resolver tudo e às vezes esquece de si, de parar, de relaxar. Então o Spa Bia Leite tem tudo que você precisa aí pro seu bem-estar. E também Óticas Deb, vou mostrar de novo aqui, que mandou um óculos lindo pra gente, a Alice que tem essa marca registrada dela, do óculos preto. Quero até saber, gostou, Alice? O que tu achou? Achei bonito. Combinou comigo? Fala a verdade. Combinou contigo, pode usar. Eu não sou muito do animal print, mas eu achei muito lindo bonito, esse. Muito bonito pela combinação com rosinha, né? Eu também lindo, gostei. Então se a Alice, diferente, né, Alice gostou, gente, tem um peso diferente, eu preciso de campo focal grande. Focal grande. Eu também gosto, eu gosto dessas lentes maiores. Beijo também para as Óticas Deb, então. Manda esse episódio para outras pessoas. Segue a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify. Tá bom? Combinado? Obrigada por ter ficado com a gente, Alice, de novo, muito obrigada. E a gente se vê no próximo episódio. Toda quinta você pode acessar lá, de 15 em 15 dias tem episódio inédito de Duocast para você. Beijo grande, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.